Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Professor Davi na área, dando sequência aqui na nossa playlist de números inteiros, né professor? Isso. Essa é a aula de número 2, pessoal. Nessa aula de número 2, nós vamos falar aqui de subconjuntos, né, dizer, e a representação dos números inteiros na reta. Papai, mamãe assistindo aí para ajudar os seus filhos, tá legal? Presta atenção, isso aqui dá nó mesmo na cabeça das crianças e dos adultos também, né, pessoal? Porque quem é maior que quem é menor que quem? Por quem vem depois de quem? Pessoal? Isso, deixa todo mundo doido. Mas hoje a gente vai entender isso direitinho, passo a passo, sem pressa. Prepara o teu cafezinho lá e olha para cá, vem comigo, subconjuntos de Z. Então Z é o conjunto dos números inteiros relativos, né, pessoal? Isso. Quais são os subconjuntos de Z? São esses aqui, ó. Você vai colocar aqui um sinal de mais ou um sinal de menos. Aí tem horas que tem um sinal de mais e um asterisco. Tem horas que tem um sinal de menos e um asterisco. Então, antes, né, da gente ver passo a passo aqui todos eles, eu quero que vocês olhem para cá. Para esse Z+. Estou olhando, pessoal. Veja que conjunto eu botei aqui. Agora eu quero que vocês desçam um bocadinho para cá. Para o Z+ com asterisco. E me diga qual é a diferença entre esse conjunto e esse. Tem um elemento de um conjunto que está faltando no outro, né, pessoal? Tem. Davizinho, cara, se eu não tô maluco, é o zero, né? O zero, ele estava aqui. Aqui ele já não está mais. Mesma analogia. Aqui tem um zero. Z menos, né, pessoal? Isso, tem um zero. Olha para cá. Tem zero aqui? Tem não, professor. E tanto nesse como nesse tem um asterisco. Aí é por isso que isso aqui vai estar aqui embaixo. O símbolo de asteriscos, ali em cima, indica a exclusão do zero do conjunto. Então, quando eu tenho esses asteriscos aqui em cima, o zero foi mandado embora. Desse jeito. Tá legal? Vejam. Então, conjunto dos números inteiros não negativos. Por que a gente tem que colocar não negativos e por que eu não boto assim, positivos? Por causa do zero. O zero de novo, professor, só dá ele. Pois é. Conjunto dos números inteiros não negativos. Qual é o conjunto dos números inteiros não negativos? São todos os positivos mais o zero. Lembra na aula 1 que eu falei para vocês que o zero não é nem positivo nem negativo? É isso, né, professor? Cara. Então, se ele não é nem positivo nem negativo, tudo bem, ele está aqui no conjunto dos números inteiros não negativos, porque ele também não é negativo, né, pessoal? Não, nem é positivo, também não. Tá legal? Então, entra todos os positivos mais o zero. Representação Z+. Conjunto dos números inteiros não positivos. Não positivos tem que estar só os negativos, professor. E o zero. Ó, só os números negativos, tá vendo? -3, -2, -1. E também entra quem? Entra o zero nessa brincadeira. Aqui, vocês já viram, né? Quando a gente bota o asteriscos, esse conjunto fica bem parecido com esse, só que o zero é excluído. E quando a gente coloca assim, ó, o asterisco no Z-, esse conjunto fica bem parecido com esse, só que o zero é excluído. Então aqui é o conjunto dos números inteiros positivos, né, professor? Isso, conjunto dos números inteiros positivo. O zero, que não é nem positivo nem negativo, não está ali. Realmente só tem positivos aqui nesse conjunto. Só. Aqui embaixo, o mesmo raciocínio, conjunto dos números inteiros negativos. Aqui dentro só tem números negativos. Nem o zero tá ali. Porque o zero não é nenhum nem outro. Isso. Tá legal? Vai, depois vocês printam isso aí. Tá? Principalmente essa parte aqui. É claro que eu sempre tento, né, encorajar vocês que estão assistindo aí a fazer resumos. Teu próprio resumo. Tuas próprias anotações. Olha, deixa recados para você mesmo. Olha, você vai esquecer isso. Ó. Cuidado. Não esqueça. Sabe? Eu fazia muito isso quando eu era criança. Vamos lá. Representação dos números inteiros na reta. Então aqui tem uma reta, né, professor? Isso. E qual é a graça de representar números inteiros na reta? Nenhuma, professor. Não, para. Abre teu coração. Vamos lá. Ó, eu represento isso na reta como forma de facilitar, organizar o conjunto dos números inteiros. Porque eu já sei, na aula de número 1 vocês viram que o conjunto dos números inteiros tem que ter o zero, todos os positivos e todos os negativos, né, professor? Para organizar isso numa reta, fica desse jeito. O zero fica bem aqui no meio, tá vendo? Todo mundo que tiver à direita do zero vai ser positivo. Então aqui a gente tem o conjunto dos inteiros positivos, continua infinitamente para lá. Quem tiver à esquerda do zero vai ser serão, né, os inteiros negativos.
Então, para a direita, sempre positivo, para a esquerda, sempre negativo. E isso vai te acompanhar, cara, enquanto você estiver na escola, quando você mais para frente for estudar funções, plano cartesiano, um monte de coisa legal. Tá legal? Legal para quem, professor? Não, para com isso. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. 3 pontinhos significa que isso continua infinitamente. Aqui eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. 3 pontinhos indica que isso aqui também continua para o lado negativo infinitamente. Perceba que para cada... essa parte que está aqui... já falo do que está aqui. Para cada número inteiro positivo ou negativo, tem um correspondente com sinal diferente. São chamados números opostos ou simétricos. Ou seja, para o 1 vai ter o menos 1, para o 2 vai ter o menos 2, para o menos 3 tem que ter um 3, para o 4 tem que ter um menos 4, para o 5 tem que existir um menos 5, para o menos 6 tem que ter um mais 6. Isso. A gente chama isso de números opostos. Então, por exemplo, se em algum momento você está fazendo uma prova, teu professor perguntou assim, qual é o oposto do número 10? Aí tu vai, pô, se esse 10 positivo, o oposto vai ser 10 negativo, menos 10. Qual é o oposto de mais 1? Menos 1. Qual é o oposto de menos 3? Mais 3. Pode ser que no teu livro, na tua apostila, teu professor chame de simétrico, tá? Opostos ou simétricos. Significa a mesma coisa, professor. Sinônimo. Tá legal? Então, simétrico é a mesma coisa. O simétrico de menos 9 é mais 9. O simétrico de 4 é menos 4. O simétrico de menos 3, professor, é mais 3, professor Davi, cara. Molezinha isso. Sim, é fácil. Tá legal? Bom, olha para cá, para você não ficar perdido ou perdida quando perguntarem quem é maior que quem. Funciona assim. Pro lado positivo é uma maravilha. A pessoa podia ser sempre assim, né? É verdade. Veja, pro lado positivo é uma maravilha. O 4 é maior que o 3 é maior que o 2 é maior que o 1. À medida que isso vai indo para a direita, vai aumentando, né, professor? Isso. À medida que eu vou para a direita, só aumenta. O 100 vai ser maior que o 4. O 1000 vai ser maior que o 100. Beleza. O problema é do lado de cá, né, professor? O problema é do lado esquerdo aqui. Porque quando eu olho para cá, se alguém perguntar para mim quem é maior, o menos 4 ou 1, se não tivesse o sinal de menos, eu ia dizer é o 4, mas tem o sinal de menos. E aí, professor, isso me pega. Não, vai pegar mais não. Olha para cá. Para o lado esquerdo, sempre diminui. Para o lado direito, sempre aumenta. Para o lado esquerdo, sempre diminui. Ou seja, todo número que tiver à esquerda do outro vai ser menor que ele. Desse jeito. Aqui eu tenho o menos 1. O menos 2 está à esquerda do menos 1. O menos 2 é menor que o menos 1. O menos 3 está à esquerda do menos 2. O menos 3 é menor que o menos 2. O menos 4 está à esquerda do menos 3. O menos 4 é menor que o menos 3. O menos 4 é muito menor que o menos 1, né, professor? Isso. O menos 4 é menor que o 0, né, professor? Então, para a esquerda, o menos 4 é menor que o 2, né, professor? Tá legal? Então, para a esquerda sempre diminui. Se eu boto aqui menos 100, o menos 100 não vai ser maior do que esses aqui. Não, né, professor? Ele está bem para lá, para a esquerda, né? O menos 100 está tão para a esquerda aqui que ele já está bem menor que o menos 4. Sim. Então, se alguém pergunta para você quem é maior, o menos 4 ou o menos 100, aí tu, opa, calma aí, eu estudei. Para a esquerda diminui. O menos 100 está muito depois do menos 4, muito à esquerda dele. E para lá diminui. O menos 100 é menor, professor. O menos 4 é maior. Trocando em miúdos, eu sempre falo para os meus alunos também, quanto mais longe do zero você tiver, tô indo para lá, professor, isso, tô longe do zero, tô no menos 10. Poxa, professor, o menos 10 vai ser menor do que o menos 1, vai ser menor que o menos 2, vai ser menor que o 0, né, professor? Vai. Tô lá no menos 1000. Professor, aí vai ser menor ainda, né, cara? Quanto mais longe do zero você, quanto mais você se afasta para cá, tá legal? Fica menor, né, professor? É isso aí, moçada. Agora vocês vão printar, eu vou botar exercícios porque tem que praticar, não é isso? Matemática, pessoal, tem que praticar. Mais adiante, quando vocês estiverem um bocadinho mais velhos, vocês vão ver aplicações disso, sabe? Em outras matérias. Na matemática também, mas em outras matérias. Na biologia, por exemplo, o professor de biologia vai falar assim, ciências, vai falar assim, olha, a gente congela óvulos humanos a menos 196 graus Celsius. Aí tu vai falar, poxa vida, essa temperatura é muito menor que o zero. Menos 196 é muito menor que o menos 1, né, professor? Isso. Caramba, professor, eu peguei menos 5 graus Celsius na Serra. Beleza, agora imagina menos 196.
é muito mais frio. Aí teu professor de física vai falar, cara, a temperatura do universo é na faixa aí de menos 270 graus Celsius. E você tem que ser capaz de fazer essas conexões, de entender que o menos 270 vai estar muito menor, vai ser muito mais frio, professor, isso, que o menos 196. Estão entendendo? Menos 196 já era frio a beça, professor, agora menos 270 lascou. É desse jeito. Deu para entender, pessoal? Vai lá, printa aí. Beleza, pessoal, vem pra cá então, já terminei de preencher o segundo quadro pra gente atacar aqui juntos, tá legal? Vai ter um terceiro quadro também, tá? Bastante exercício hoje, professor. Tá bom? Vamos lá. Utilizando os símbolos pertence ou não pertence, relacione. Vamos lá. O menos 7 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, professor. Todos os negativos, o zero e todos os positivos pertence ao conjunto dos números inteiros. Sim. O 15 também? Também. O 0 também? Também. Para ele não pertencer, eu teria que ter aqui uma situação que tem um asterisco em cima, né? Isso, tá legal? Vamos lá. O menos 4, ele pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos. Professor, esse sinalzinho de mais aí indica que tem o 0, né? E só os positivos. Sim. Menos 4, não. Menos 4 não pertence, não. Tá. O menos 10 pertence ao conjunto dos números inteiros. Ó, só o sinalzinho de menos. Tem o 0 e todos os negativos, professor. Isso. Pertence aos não positivos. Pertence. Aqui, ó, apareceu o asterisco, ó. O 0 não entra, né, professor? Mas aqui não é 0, é 6, ó. Então, de boa. O 6 pertence ao conjunto dos números inteiros positivos? Pertence. O 0 pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros? Ó, negativos. Não, professor, com asterisco aqui, ele está excluído, né? O menos 93 pertence ao conjunto dos números inteiros negativos? Sem o 0? Sim, professor, sim, claro. Tá, legal. 846 é positivo, né, professor? Pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos? Pertence, professor. Bota aí, tá legal. Por último, o menos 105 pertence ao conjunto dos números inteiros? Claro, professor. Todos os positivos, todos os negativos e o 0. Tá todo mundo aí dentro, né? Pertence. Beleza. Quanto valem os números A, B e C representados nas figuras? Na figura A, é só para você ver aqui quem é o A e o B. Na figura da letra B, quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tá? Tá legal, professor. Essa reta é sempre representada assim, com igualmente espaçada ali direitinho. Aqui no quadro, como é quadriculado, na prova de vocês vai estar direitinho, igualmente espaçada, tudo bem desenhado, tá? No livro de vocês. Aqui no quadro, como é quadriculado, fica fácil para mim de fazer isso também. Então, vamos lá. Aqui está o 0, tá? Aqui está o 1, beleza. Aqui está o A e aqui está o 3. Professor, esse A só pode ser 2, né, cara? Então aqui o A é 2. Beleza, agora olha para lá. Aqui está o 0. Aqui está o B e depois vem o menos 2. Professor Davi, cara, esse B aí é o menos 1, né não? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Então B é o menos 1. Na figura de baixo, aqui está o 0, professor. Isso. E depois do 0 vem o C. Haha, professor, esse C aí é 1, né não? É 1. Aqui está o 0. E à esquerda do 0 tem o B e depois o menos 2. Esse B, então, é um menos 1. Esse B aí é menos 1. Falta o C, né? Cadê? Falta o A. O A está lá embaixo, ó. Então ficou aqui, olha. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vai, completa para mim. Menos 5, tá vendo, cara? Bota aí. Tô botando. Então, o A ali é o menos 5. Quem é maior? O menos 5 ou o menos 4? Calma, professor. Para a esquerda diminui. Para lá só baixa, né? Só diminui, só. Então, o menos 5 é menor. O menos 4 é maior que ele. O menos 3 é maior que ele. O menos 2 é maior que ele. O menos 1 é maior que ele. Isso. Vocês lembram de antecessor e sucessor? Mais ou menos, professor. Ao invés de perguntar, ao invés do teu livro perguntar assim, quem é maior que quem?
Pode ser que ele pergunte assim, qual o sucessor de quem? Sucessor é quem é maior, quem vem logo depois. Então, o sucessor do 10 é o 11, tá? E o antecessor é o contrário, né, pessoal? Qual é o antecessor do 10? É o 9, né, pessoal? Quem vem antes, né? Quando os números são positivos, é a coisa mais fácil do mundo, né, pessoal? Quem vem depois do 10 é o 11. Quem vem antes do 10 é o 9, tá legal. O sucessor de 10 é 11. O antecessor é 9. Mas quando é negativo, aí começa a festa, né, pessoal? Vamos devagar, vem. Primeiro vamos escrever isso aqui, ó, 3. Escreva os números inteiros compreendidos entre 1 e 7. Toda vez que teu professor pedir assim, olha, eu quero os números compreendidos entre tanto e tanto. Esses dois números que estão ali, eles não entram. Não, professor? Não, porque é entre eles, não é com eles junto. Sacou? Tem uma diferença aí, professor? Tem. É uma diferença sutil. Língua portuguesa, né, professor? Isso, danada. Pois é. Então, entre significa que tem que estar entre o 1 e o 7. Mas o 1 e o 7 não estão incluídos. Só estão incluídos os números entre eles. Tá, professor, vou anotar isso. Anota isso que é importante. Então, vamos lá. Compreendidos entre 1 e 7. A gente tem aqui, olha, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá legal? Tá aí. Compreendidos entre 1 e 7. Compreendidos entre menos 3 e 3. O menos 3 não entra, o 3 também não. Não. Mas entra quem? Entra o menos 2, professor? Entra. Entra o menos 1, sim. E o 0 também. Beleza. Menos 2, menos 1, 0. Aí agora tudo mais, né? 1 e 2. O 3 não, né? Não. Compreendidos entre 2, menos 2 e 4. Entre menos 2 e 4, moçada. O menos 2 entra? Não, professor. O menos 4 entra? Não. Vai entrar quem então? Fala pra mim. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Perfeito, você está certíssimo. Compreendidos entre menos 6 e 0. O menos 6 está fora. O 0 está fora. É entre eles. Entra o menos 5? Sim. Menos 4 também? Também. Menos 3, menos 2, menos 1? Sim. O 0 entra? Não, mas o 0 não entra não. Não, é entre eles. Então acaba aqui no menos 1. Tá legal? Vamos lá, vamos fazer a última aqui, questão de número 4. Qual é o sucessor? Sucessor, então, professor, é aquele cara que vem depois, né? Qual é o sucessor de 8? É 9. Sim, sucessor de 8, 9. Qual é o sucessor de 0? Depois do 0 vem o 1. Tá legal. Qual é o sucessor de 121? Depois do 121 vem o 122. Qual é... Aí agora é tudo negativo, tá vendo? Qual é o sucessor de menos 4? O sucessor de menos 4 é o número que vem depois dele, imediatamente depois dele, e é maior que ele. Maior que ele, professor. Na reta eu tenho o 0, depois o menos 1, o menos 2, o menos 3 e para lá só diminui. Então, para ser maior que o menos 4, é o menos 3, né? É o menos 3. É maior que o menos 4, é maior que o menos 5, é maior que o menos 6 e assim por diante. Menos 10. Depois vocês fazem aqui sozinhos, hein? Ó, menos 10. Me diz, qual é o sucessor de menos 10? É o cara que é maior que ele. Vem imediatamente depois dele. Mas, cara, é o menos 9, né? O menos 9 é maior que o menos 10. É o sucessor de menos 10. Se fosse o antecessor, era só fazer o contrário, né? Isso ia ser menos 11, aqui ia ser menos 5, tá? Vai lá, faz sozinho, pausa o vídeo, vem. Menos 6, qual é o sucessor de menos 6? Menos 6, professor, já peguei o jeito, professor, é o menos 5, né, cara? O menos 5 é maior do que ele, vem depois dele, é o sucessor dele, sim. Menos 20, você, cara, é o menos 19, né? Menos 20, menos 21, menos 22, menos 23, vai ficando cada vez menor, professor. Isso, você pegou o jeito mesmo. Menos 110, vai ser o menos 109, tá? Que o menos 110 já é menor ainda. Menos 111 menor ainda. Menos 112 muito menor ainda. E assim vai, né, professor? E assim vai. Tá legal? Vai. Printou? É isso, galera. A gente finaliza então nessa parte do quadro aqui. Vamos ver aqui esses últimos exemplos. O oposto de 5 negativo 5 negativo é menos 5, tá?
Qual é o oposto de menos 5? Mais 5, professor. Isso, não invente nada, pelo amor de Deus. O oposto, ou o simétrico, é aquele número com sinal trocado, né, professor? Isso, tá? Qual é o simétrico de 25? Menos 25, né, professor? Você sabe que é positivo. O simétrico dele vai ser menos 25. Sim. Qual alternativa representa os elementos do conjunto? X pertence aos inteiros. Beleza. X pode ser qualquer número, né, professor? Isso. Pertencente aos inteiros. Beleza. Pode ser os negativos, o zero e os positivos. Mas tem uma condição. Que condição é essa, professor? X tem que ser menor ou igual a 2. Então, essa barrinha representa aqui, significa tal que... Então, a gente lê assim, ó. X pertence aos inteiros, tal que x é menor ou igual a mais 2. Tá legal. O que eu faço da minha vida, professor? Basicamente é o seguinte. Você sabe que a condição é x tem que ser menor ou igual a mais 2. Se fosse só menor que mais 2, o mais 2 não entraria. É menor que ele, né, professor? Isso. Não é igual a ele. Tem que ser menor que ele. Ele está fora. Beleza. Mas quando é menor ou igual, ele tem que estar dentro, né, professor? Tem. Menor ou igual a ele. Tá. Então o 2 tem que estar? Tem. E além dele, quem mais tem que estar? Professor, os números menores que 2. Sim. O 1 é menor que o 2? É. O 0 é menor que o 2? Também. O menos 1 é menor que o 2? É. O menos 2 é menor que isso. E o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 1000. E aí vai, né, professor? Todos os negativos serão menores do que o 2. Sim. Então, como é que eu represento esse conjunto? Qual é a alternativa certa? Professor, 0, 1 e 2 só, né? Não. Todos os negativos, o menos 1, o 0 e o 1. Não, professor, o 2 tem que entrar, porque aqui não é só menor. É menor ou igual, sim. Olha só, todos os negativos, o menos 1, o 0, o 1 e também o 2. Pode ter números maiores que 2? Não, só tem que ser menor do que ele ou igual a ele. Isso. 3, 4, 5 aqui não pode entrar. Só pode entrar do 2 para a esquerda. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Isso aí continua infinitamente para lá. E a gente marca aqui letra C de casa. Perfeito? Printou aí a última tela. Meu microfone acabou ficando dobrado aqui, né? Só na edição que eu vou ver se eu vou ter que gravar tudo de novo. Ou se o áudio ficou bom, porque ele acabou ficando de lado assim. Aí eu não sei. Mas é isso, pessoal. Eu finalizo por aqui. São coisas que acontecem. Eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula de número 3, a gente continua a nossa caminhada nos números inteiros. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Deixa um like no vídeo antes de você ir embora.